Depois que meu marido me traiu, o marido da amante dele veio até mim. Ele disse: "Tenho um patrimônio de 9 dígitos. É só dizer uma palavra e vamos ao cartório amanhã mesmo." Só precisei de alguns segundos para concordar. Eu estava encolhida num canto isolado de um café com jardim no Sorro. Eu mesma escolhi o local. Escondida atrás de uma moita de samambaias, eu podia ver o pátio inteiro, mas era quase impossível alguém me notar. Na minha mesa, o gelo do meu Arnold Palmer já havia derretido há muito tempo, separando a limonada e o chá gelado em 2 camadas aguadas distintas. A cerca de 10 metros de distância, na mesa 6, perto do lago de carpas, estava meu marido, Kevin. Ele não estava sozinho. A mulher à sua frente, num ousado vestido de seda vermelha que exibia um par de pernas longas, era Melanie. Eu sabia quem ela era. Qualquer pessoa no mundo da logística e das finanças de Nova York conhecia Melanie, a esposa de Alexandre Sterling, presidente da Sterling Logistics, um verdadeiro tubarão na indústria de transporte marítimo. Kevin estava sorrindo. Era o mesmo sorriso que eu amara tão desesperadamente um dia. O sorriso que me convenceu, uma gerente sênior de auditoria rígida e disciplinada, a abandonar minha carreira em uma das 4 grandes firmas de auditoria. Eu havia liquidado meu plano de previdência e todas as opções de ações que economizei por mais de 10 anos para ajudá-lo a abrir sua construtora. A mão de Kevin, a mesma que ainda usava a aliança de platina que eu escolhera, agora acariciava descaradamente o dorso da mão de Melanie. Eu não chorei. Meus olhos estavam secos como o deserto. Aos 32 anos, depois de uma década lutando com números, balanços áridos e temporadas de impostos estressantes, eu havia forjado uma cabeça fria. Senti apenas um peso esmagador no peito, como se uma pedra de meia tonelada estivesse me sufocando. Um mês atrás, Kevin chegara em casa parecendo abatido. Disse-me que a empresa estava com sérios problemas legais, enfrentando a potencial liquidação de todos os ativos. Ele me convenceu a assinar papéis pós-nupciais, efetivamente abrindo mão dos meus direitos num divórcio amigável. "Ava, é apenas uma formalidade", ele implorou, com a voz tão sincera que não desconfiei de nada. "Preciso colocar este novo empreendimento imobiliário apenas em meu nome para garantir o empréstimo e nos salvar. Se ainda estivermos legalmente vinculados e a empresa falir, o banco tomará a casa, tudo. Apenas assine. Assim que isso passar, eu reverterei tudo." Assinei porque confiava em meu marido, porque queria proteger o futuro lar dos filhos que ainda não tínhamos. E agora a verdade se desenrolava diante dos meus olhos. Não havia empreendimento imobiliário em perigo. Havia apenas um homem traiçoeiro tramando construir uma nova vida sobre as cinzas do sacrifício de sua esposa leal. "Já viu o suficiente?" Uma voz grave e rouca logo acima da minha cabeça me fez pular. Olhei para cima. Um homem alto, num terno grafite caro e feito sob medida, estava parado ali. Seu rosto era anguloso, os olhos profundos e frios como um lago congelado no inverno. Era Alexandre Sterling, presidente da Sterling Logistics, o marido da mulher que naquele momento trocava carícias com meu marido. Sem esperar convite, Alexandre puxou a cadeira à minha frente. Sua postura era imponente, irradiando a autoridade de um homem acostumado a dar ordens. Ele colocou uma pasta grossa sobre a mesa. O som do papel batendo na madeira escura foi seco e definitivo. "Seu marido está gastando o meu dinheiro", afirmou Alexandre. Seu tom era monótono, como se estivesse discutindo um relatório financeiro mensal. "E ele já preparou o terreno para te chutar para o meio da rua." Olhei da pasta para Alexandre. "O que você quer?" Ele não respondeu de imediato. Empurrou a pasta na minha direção. "Página 5. Deu uma olhada. Com os dedos trêmulos, eu a abri. A página 5 era uma cópia autenticada da sentença final de dissolução do casamento, datada de uma semana atrás. O selo carmesim da Suprema Corte do Condado de Nova York parecia um carimbo sarcástico na minha vida. "Como isso é possível?" Minha voz falhou. "Ele disse que ainda não tinha dado entrada. Disse que esperaria passar a crise. Ele deu entrada no dia em que você assinou." Alexandre a interrompeu, a voz fria e brutal, mas entregando a verdade que eu precisava ouvir.
E como você assinou um acordo abrindo mão de todas as reivindicações sobre os bens matrimoniais para ajudá-lo, do ponto de vista legal, você ficou sem nada. A casa onde você mora, o carro que dirige, até o dinheiro da conta poupança conjunta que você deu para ele investir, tudo pertence legalmente a ele. Soltei a pasta. A sensação de traição, de ter sido completamente enganada, subiu pela minha garganta como uma bile amarga. Eu não tinha perdido apenas um marido. Eu tinha perdido meu amor próprio, minha fé na decência básica. Eu, Ava Reed, uma contadora certificada de topo, cortejada por inúmeras corporações, fui roubada da maneira mais dolorosa pelo homem com quem dividia a cama. Foi o pior cálculo da minha vida, e o custo foi toda a minha juventude e minha fortuna. Alexandre observou minha expressão, estreitando os olhos em avaliação. Angústia não resolve problemas. Você é uma profissional de finanças. Entende o conceito de cortar perdas melhor do que ninguém. Esse investimento já foi dado como perdido. É hora de pensar na reestruturação. Olhei para ele, forçando-me a recuperar a compostura. Alisei meu cabelo e ajeitei a gola da minha blusa. O senhor não veio atrás de mim apenas para me informar que sou um fracasso. Veio, senhor Sterling? O canto da boca dele se curvou para cima, aparentemente satisfeito com minha rápida recuperação. Muito perspicaz. Legalmente você é agora uma mulher solteira. Eu também finalizei meu divórcio com a Melanie, mas ela foi mais astuta do que você. Ela ainda detém um poder financeiro significativo na minha empresa, porque a divisão de bens ainda está em litígio. Ela tem pessoas no meu departamento de contabilidade desviando fundos da corporação para sustentar seu ex-marido. Alex fez uma pausa, inclinando-se para a frente e baixando a voz. Tenho uma fortuna que vale centenas de milhões, mas preciso de alguém em quem possa confiar, alguém com a experiência profissional para auditar todo o meu sistema e estancar o fluxo de dinheiro ilícito que a Melanie está desviando. Preciso de uma esposa legítima para substituí-la, para usar essa autoridade para arrumar a casa. Por que eu? Perguntei, minha mente já disparada, calculando os números dessa nova equação insana. Primeiro, você tem motivos. Você despreza o Kevin e a Melanie. Segundo, seu currículo é impecável. Ex-gerente sênior de auditoria de um grande conglomerado de varejo, contadora certificada com reputação de ter mão de ferro quando se trata de controle de custos. Terceiro e mais importante, nenhum de nós tem mais fé no amor. Podemos colaborar com base no interesse mútuo. Ele me olhou diretamente nos olhos, fazendo sua oferta final. Se você concordar, esteja no cartório amanhã às 8 da manhã. Nós vamos nos casar. Olhei para outra mesa. Kevin estava beijando a testa de Melanie com o olhar presunçoso de um vencedor no rosto. Ele pensava que eu era uma mulher ingênua e obediente, que só entendia de cozinha e livros caixa. Ele achava que tinha vencido. Voltei-me para Alex. 3 segundos. Foi todo o tempo que precisei para decidir sobre a maior aposta da minha vida. Eu já tinha perdido tudo. Não me restava nada a temer. Feito, respondi com a voz firme. Eu aceito. Mas tenho uma condição. Quero controle unilateral total sobre o departamento financeiro da Sterling Logistics. Você não deve interferir na minha forma de trabalhar. Alex levantou-se, abotoando o paletó. Vejo você amanhã, Sr. Sterling. Ele saiu, deixando-me com o arquivo e um plano de vingança começando a se formar com uma clareza arrepiante em minha mente. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Escolhi um vestido tubinho simples, mas elegante, cor de marfim, que realçava uma silhueta esbelta que eu costumava esconder sob roupas de escritório largas. Apliquei minha maquiagem com cuidado, escondendo as olheiras de uma noite sem dormir passada, revisando o direito corporativo. Encarando a mulher no espelho, eu sabia que não era a Ava de ontem. Aquela Ava tinha morrido com aquele decreto de divórcio. Às 7h55 em ponto, eu estava parada em frente ao edifício municipal de Manhattan. Um Mercedes Maybach preto reluzente encostou no meio-fio. A porta se abriu e Alex saiu. Hoje ele vestia uma camisa branca impecável, sem gravata, parecendo mais jovem e menos severo do que no dia anterior. Você é pontual, disse Alex em vez de um cumprimento. Hábito profissional, respondi sucintamente. Entramos. O processo de registro de casamento foi surpreendentemente rápido, graças aos preparativos de Alex.
Quando a caneta tocou o papel, quando assinei meu nome ao lado de Alexander Sterling na certidão de casamento, senti um choque percorrer minha espinha. Não a emoção do amor, mas a empolgação de um soldado recebendo uma arma pesada antes de ir para a batalha. O escrivão nos entregou nossas 2 cópias oficiais. Alex as pegou e me deu uma. Bem-vinda a Sterling Logistics, disse ele, usando meu primeiro nome pela primeira vez. Obrigada. Sorri, um sorriso profissional e perfeito. Ao sair do prédio, o sol da manhã fez a certidão em minha mão brilhar. Peguei meu celular, coloquei a certidão de casamento sobre o capô do Maybach de Alex e tirei uma foto nítida. Na imagem, meu nome e o de Alex estavam lado a lado. O selo oficial em um vermelho brilhante contra a pintura preta reluzente e o icônico ornamento do capô. Abri meus contatos, encontrei meu amor, um nome que eu ainda não tinha tido coragem de mudar, e enviei a foto com uma mensagem curta e concisa. Obrigada por me libertar silenciosamente. Isso me permitiu resolver a papelada bem a tempo de me tornar a esposa legal do presidente da Sterling Logistics esta manhã. Boa sorte para você e sua amante. O status da mensagem mudou para entregue. Alex estava ao meu lado, observando minhas ações sem dizer uma palavra, apenas com um leve sorriso de canto. Você é mais agressiva do que eu pensava. Nos negócios, assim como na guerra, o elemento surpresa é responsável por 50% da vitória, disse eu, guardando meu celular. Agora me leve para o escritório. Preciso começar meu trabalho imediatamente. A caminho da sede da Sterling Logistics, Alex me entregou um crachá de funcionário e uma carta de nomeação. Diretora financeira, CFO. Arqueei uma sobrancelha. Você me confia este cargo logo de cara? Eu não confio em você, disse Alex sem rodeios. Confio no seu ódio e na sua competência. Esse cargo era controlado anteriormente por Melanie através de um fantoche, o antigo chefe da contabilidade. Eu o demiti. Estou colocando você no comando. Você tem o poder de vida e morte em suas mãos. Use-o bem. Segurei a carta, sentindo seu peso. Aquilo não era apenas um emprego. Era uma espada e um escudo. Fechei os olhos, visualizando o organograma da Sterling Logistics que eu havia estudado a noite toda. Melanie, embora divorciada, ainda era uma acionista majoritária e conhecia muitos dos segredos da empresa. Seu desvio de fundos não poderia ter sido um ato solitário. Ela devia ter uma rede de cúmplices. Minha missão era cortar cada um desses laços, isolar Melanie e, o mais importante, encontrar provas de que ela e Kevin haviam conspirado para lavar dinheiro. Eu faria Kevin se arrepender do dia em que subestimou uma mulher que dominava a contabilidade. O carro parou em frente a um imponente arranha-céu de vidro de 30 andares no coração do distrito financeiro. Alex saiu e deu a volta para abrir minha porta. Aquele gesto galante não era para mim, mas para as centenas de funcionários que observavam do saguão. Pronta? Alex perguntou baixinho. Sempre, respondi, mantendo a cabeça erguida enquanto caminhava ao lado dele. A partir daquele momento, a guerra havia começado oficialmente. O celular na minha bolsa começou a vibrar violentamente assim que entrei no elevador privativo reservado ao presidente. Um olhar para a tela confirmou. Kevin. Deixei tocar até cair na caixa postal. Imediatamente começou a tocar de novo e de novo. Meu silêncio era a forma mais requintada de tortura psicológica que eu poderia infligir a ele naquele momento. Enquanto isso, em um condomínio de luxo em Tribeca, Kevin provavelmente estava perdendo a cabeça. Eu conseguia imaginar perfeitamente. Ele jogaria o telefone no sofá, o rosto vermelho como um pimentão, andando de um lado para o outro freneticamente. Melanie estaria lá franzindo a testa, perguntando o que havia de errado. E quando ele mostrasse a foto que enviei, a máscara de maquiagem em seu rosto racharia. Quando o elevador chegou ao 30º andar, atendi o telefone calmamente. Alô? Minha voz estava tão plácida quanto se eu estivesse falando com um entregador. Eva, que diabos é isso? Que foto é essa? É Photoshop, certo? A voz de Kevin gritou através do telefone, falhando de pânico. Ele não conseguia acreditar, ou melhor, não ousava acreditar. Você acha que eu tenho tempo para aprender Photoshop? Zombie. Tinta preta no papel branco, um selo estatal. Você é dono de uma empresa, Kevin.
Não sabe diferenciar um documento real de um falso? Quando você o conheceu? Você estava me traindo? Kevin começou com as acusações, o clássico hino de um ladrão se fazendo de vítima. Não meça os outros pela sua régua. Cortei-o, minha voz se tornando de aço. Você finalizou secretamente nosso divórcio pelas minhas costas. O tribunal emitiu o decreto. Legalmente, eu era uma mulher solteira. Com quem eu me caso é problema meu. Além disso, você não está morando com a ex-esposa do meu novo marido? Em termos de negócios, poderíamos chamar isso de uma troca justa. Kevin ficou sem palavras. Ao fundo, ouvi Melanie arrancar o telefone. Sua avaria. Você acha que pode simplesmente entrar desfilando na Sterling Logistics? Enquanto eu estiver aqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Olá, Melanie, respondi, minha voz doce, mas carregada de veneno. Você está enganada. Eu não entrei aqui para subir na carreira. Entrei como a esposa legal do presidente, como a dona da casa. Você, por outro lado, é apenas uma acionista agora, uma estranha. E esqueci de mencionar, acabei de aceitar o cargo de diretora financeira. A primeira coisa na minha agenda esta manhã é realizar uma auditoria completa de todas as contas pendentes entre a Sterling Logistics e a construtora KB Build, a empresa do meu querido ex-marido. Você não se atreveria, Melanie gritou. Por que não? Continuei. Ouvi dizer que a KB deve à Sterling uma quantia bem grande por custos de material adiantados em projetos onde o trabalho nem sequer começou. Como a nova CFO, considero essa dívida um passivo de alto risco. Acho que terei que solicitar o reembolso dos fundos imediatamente. Eva, não faça isso. Kevin pegou o telefone de volta, seu tom mudando de raiva para desespero. Podemos conversar sobre isso. O que você quer? Eu te dou uma parte do dinheiro da venda do terreno. Vamos nos encontrar. O dinheiro da venda do terreno? Ri sombriamente. Fique com ele. Você vai precisar de muito dinheiro para os honorários advocatícios que enfrentará muito em breve. Desliguei a chamada e o celular. As portas do elevador se abriram. Diante de mim estava o grandioso saguão da Sterling Logistics. Os funcionários corriam de um lado para o outro, mas todos paravam para acenar respeitosamente quando Alex passava. Eles me olhavam com olhos curiosos e especulativos. Alex virou-se para mim com um toque de admiração no olhar. Você os matou de susto, mas ameaças são uma coisa. A execução é outra. Apenas me observe, eu disse, segurando minha bolsa com firmeza enquanto caminhava em direção ao departamento financeiro. Eu não estava fazendo ameaças. Eu estava declarando guerra. O departamento de finanças e contabilidade ficava no 28º andar. Uma grossa porta de vidro separava o mundo dos números do resto da empresa. Eu a empurrei e entrei. Alex me seguiu logo atrás. Uma presença sólida e poderosa às minhas costas. A sala zumbia com conversas, mas silenciou assim que entramos. Estava claro que a notícia do casamento relâmpago do presidente já havia se espalhado. Acalmem-se todos, disse Alex. Sua voz não estava alta, mas possuía uma autoridade que comandava silêncio instantâneo. Todos os olhos estavam em nós. Ele gesticulou em minha direção. Esta é Eva Sterling, minha esposa e a nova diretora financeira desta corporação. A partir deste momento, todas as decisões relativas a despesas e aprovações orçamentárias devem passar por ela. A nomeação oficial será enviada via e-mail para toda a empresa em 5 minutos. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Passei meu olhar pelos rostos. Em um canto, uma mulher de meia-idade com grossos óculos de aros dourados me encarava. Sua expressão não era de surpresa, mas de hostilidade aberta. Aquela era Brenda, a atual chefe de contabilidade e braço direito de Melanie. Eu havia estudado os arquivos de pessoal. Brenda fora quem aprovara uma série de relatórios de despesas fraudulentos para entretenimento de clientes, permitindo que Melanie sangrasse a empresa até secar. Caminhei diretamente até a mesa de Brenda. Olá, Brenda. Preciso que você entregue todos os livros razão, tokens de assinatura digital e senhas do sistema ERP. Imediatamente, Brenda levantou-se, cruzando os braços em desafio, com a atitude de uma veterana intocável. Senhora, Sterling, uma passagem de bastão adequada leva tempo. Há anos de registros aqui. Não posso simplesmente entregá-los a você. Além disso, reporto-me ao Conselho de Administração, que inclui a senhorita Melanie. Sua nomeação é muito repentina. Preciso confirmar com ela primeiro.
Ela estava enrolando, tentando ganhar tempo para destruir evidências ou alterar os registros. Brenda, sorri, colocando a carta de nomeação assinada à tinta por Alex e carimbada com o selo corporativo em sua mesa. De acordo com o estatuto da empresa, o presidente tem autoridade para fazer nomeações executivas em circunstâncias exigentes. Melanie é atualmente apenas uma acionista sem função operacional. A diretiva do presidente é a autoridade máxima. Olhei para Alex, depois voltei para Brenda, minha voz como gelo. Se você não concluir a entrega nos próximos 15 minutos, redigirei sua carta de demissão por insubordinação e obstrução das operações comerciais. Simultaneamente, apreenderei seu computador e convidarei a unidade de crimes financeiros da polícia para investigar suspeita de peculato. A escolha é sua, uma entrega tranquila ou sair algemada. O rosto de Brenda empalideceu. Ela não esperava que eu fosse tão firme, tão legalmente preparada. Ela olhou para Alex em busca de ajuda, mas ele apenas ficou lá, de braços cruzados, com uma expressão que dizia: "Eu apoio totalmente minha esposa." Tremendo, Brenda abriu a gaveta da mesa e tirou um molho de chaves e um token de segurança. Eu vou começar a entrega." "Ótimo," eu disse, virando-me para os funcionários atordoados. "A partir de hoje, nossos procedimentos mudam. Qualquer despesa acima de $5.000 deve ser aprovada pessoalmente por mim. Qualquer um pego falsificando documentos escreverá sua própria carta de demissão antes que eu o encontre. Comecei minha carreira em contabilidade forense. Não tentem fazer joguinhos comigo." Instruí o departamento de TI a revogar imediatamente o acesso de Brenda ao sistema e alterar todas as senhas administrativas. Depois que Brenda silenciosamente empacotou seus pertences pessoais em uma caixa de papelão e saiu, sentei-me na cadeira de couro que ela acabara de desocupar. Abri o computador e entrei no sistema. Os números começaram a preencher a tela. Era uma bagunça caótica, mas também um tesouro de evidências. O telefone na mesa tocou. Era uma ligação interna de Melanie. "Você tem muita coragem, Ava." "Demitindo meu pessoal." "Isso é apenas o aquecimento," respondi, meus dedos voando pelo teclado. "Você deveria estar mais preocupada com seu próprio dinheiro. Estou vendo algumas transferências questionáveis para aquela empresa de mídia que seu irmão administra. As faturas por serviços prestados parecem altamente irregulares." A linha ficou muda, seguida por um clique seco quando ela desligou. Expirei lentamente, recostando-me na cadeira. A verdadeira luta estava apenas começando. Eu não precisava apenas limpar essa bagunça. Eu precisava armar uma armadilha para que Kevin e Melanie caíssem nela por conta própria. Alex se aproximou e colocou uma xícara de café quente na minha mesa. "Você lidou bem com isso. Não escolhi a pessoa errada." "Não me elogie tão cedo," eu disse, tomando um gole. O café amargo foi um choque bem-vindo ao meu sistema. "Prepare-se. Uma grande tempestade está vindo." As luzes do escritório estavam apagadas, exceto pelo brilho azul frio da tela do meu computador. O relógio na parede marcava 10 da noite. Todos os outros tinham ido para casa horas atrás, mas eu ainda estava enterrada nos livros razão digitais que Brenda havia deixado para trás. Para mim, os números podiam falar, e estes estavam gritando sobre fraude. Eu não precisava ser uma hacker de cinema. Usei as técnicas de auditoria mais fundamentais: referência cruzada e verificação. Abri o balancete do terceiro trimestre. Um item de linha saltou aos olhos imediatamente. Os custos de serviços de terceiros haviam triplicado em comparação com o mesmo período do ano passado. Mergulhei nos detalhes das contas de despesas administrativas e de marketing. Uma série de pagamentos vultosos por serviços de marketing, organização de eventos e consultoria estratégica levava a um único fornecedor, a Celestial Media LLC. Copiei o número de registro da Celestial Media e o inseri no banco de dados comercial do estado. O resultado apareceu instantaneamente. O agente registrado era Michael Vance. Dei um sorriso de escárnio. Michael Vance era o irmão mais novo de Melanie. O esquema era amador: desviar dinheiro da empresa do marido para os irmãos e depois para o próprio bolso. Puxei todas as faturas digitais da Celestial Media. O total ultrapassava $15 milhões em apenas 6 meses. As descrições eram vagas.
consultoria em soluções logísticas, taxas de conferência de clientes. Mas ao cruzar as datas dessas supostas conferências com o calendário operacional real da empresa, não havia tais eventos, nem listas de convidados, nem fotos, nem contratos assinados. Era um caso clássico de uso de notas fiscais frias para desviar fundos e sonegar impostos. Imprimi todos os extratos bancários e faturas suspeitas, compilando-os em uma pasta vermelha. Aquilo era apenas a ponta do iceberg. Eu precisava investigar as contas a pagar. Rolando a tela até os passivos com fornecedores, encontrei a empresa de Kevin, a K-Build Construction. O saldo devedor era exorbitante. Abri os detalhes do contrato. A Sterling Logistics havia contratado a K-Build para modernizar os sistemas de armazéns nos portos de Nova York e Nova Jersey. O contrato fora assinado há 3 meses e a Sterling já havia pago 5 milhões. Mas, quando verifiquei os relatórios de progresso do projeto, a coluna de trabalho concluído mostrava um redondo e perfeito zero. Kevin havia pegado os 5 milhões da Sterling e não tinha pregado um único prego. Peguei o telefone e liguei para o chefe da equipe de gerenciamento do projeto do armazém, Sr. Henderson. Henderson, sua voz estava sonolenta. Sr. Henderson, aqui é Ava Sterling, a nova diretora financeira. Desculpe ligar tão tarde. Tenho uma pergunta sobre o projeto de modernização do porto com a K-Build Construction. Qual é o status atual? Houve uma pausa do outro lado, seguida de uma gagueira hesitante. Senhora, eles nem sequer trouxeram equipamentos para o local. Já liguei várias vezes, mas o gerente de projeto deles continua dizendo que estão esperando materiais do exterior. A senhora Melanie também me disse para deixá-los levar o tempo que precisassem. Entendo. Obrigada. Amanhã de manhã, logo cedo, por favor, envie-me um relatório de status formal contrassinado pelo supervisor independente. Desliguei. Agora tudo estava claro. Kevin estava usando o adiantamento da Sterling como sua linha de crédito pessoal, ou pior, para comprar aquele terreno que usara para me enganar e conseguir o divórcio. A porta do escritório se abriu. Alex entrou segurando 2 embalagens de comida para a viagem. Pensei que você planejava dormir aqui. Coma alguma coisa antes de continuar. Olhei para ele e depois para a montanha de arquivos na minha mesa. Encontrei o rastro da raposa. Tão rápido assim? Alex colocou a comida na mesa e puxou uma cadeira para o meu lado. O aroma sutil de sua colônia cara era limpo e masculino, um mundo à parte da fumaça barata de cigarro que começara a impregnar Kevin recentemente. Eles foram gananciosos, não cuidadosos, eu disse, apontando para minha tela. Ou talvez estivessem confiantes demais, achando que ninguém jamais ousaria auditar os livros da esposa do chefe. Olhe isto. 15 milhões transferidos para o irmão de Melanie. 5 milhões adiantados para Kevin por um projeto fantasma. São 20 milhões em dinheiro drenados desta empresa em apenas 2 trimestres. Alex encarou os números, seu rosto endurecendo. Eu sabia que ela estava desviando verba, mas nunca imaginei que fosse tanto. Não é de admirar que nosso fluxo de caixa operacional tenha estado tão apertado ultimamente. Para uma gigante da logística, o fluxo de caixa é o sangue vital. Perder 20 milhões em dinheiro foi como cortar uma artéria. Não se preocupe, eu disse, abrindo uma marmita. O aroma de bife grelhado encheu o ar, fazendo meu estômago roncar. Eu vou recuperar tudo. O capital e os juros. Coma primeiro, disse Alex me entregando um garfo. Você precisa de força para a batalha que virá. Temos uma reunião do Conselho de Administração muito interessante amanhã. Peguei o garfo. Pela primeira vez em meses, eu conseguia realmente sentir o gosto da comida. Não porque o bife fosse particularmente bom, mas porque eu sabia que não estava mais lutando essa guerra sozinha. Alex me levou de volta para sua cobertura particular no Upper West Side. Depois da meia-noite, o duplex era uma obra-prima minimalista de vidro e aço com uma vista de tirar o fôlego do rio Hudson. Era vasto, mas frio, muito parecido com seu dono. Luxuoso, poderoso, mas solitário. Você pode ficar com este quarto, disse Alex, abrindo a porta para uma grande suíte de hóspedes com a mesma vista para o rio. Mandei prepará-lo para você. Qualquer coisa que precisar, apenas avise a governanta. Entrei. Tudo era novinho em folha, desde a roupa de cama até as cortinas. Não havia vestígio de outra mulher, provando que Alex morava sozinho há muito tempo.
ou que Melanie nunca havia posto os pés naquele quarto. Obrigada. Alex encostou-se no batente da porta, me observando por um momento antes de falar. Ava, este é um casamento de conveniência. Eu respeitarei seu espaço pessoal. Mas na frente dos funcionários e de estranhos, precisamos interpretar nossos papéis de forma convincente. Eu entendo, eu disse. Sou uma profissional. Na manhã seguinte desci para o café da manhã. A mesa de jantar era longa o suficiente para 20 pessoas, mas apenas 2 lugares estavam postos em uma das pontas. Alex já estava lá, bebericando café preto e lendo relatórios financeiros em seu iPad. Bom dia, eu disse, ocupando meu lugar. Bom dia. Dormiu bem? Ele perguntou, seus olhos não saindo da tela. Muito. A cama é muito mais confortável do que o sofá ao qual fui relegada no último mês na casa de Kevin. A governanta trouxe 2 pratos de ovos Benedict fumegantes. Olhando para os ovos perfeitamente pochés e o molho holandês, senti uma pontada estranha. Fazia tanto tempo desde que alguém tinha feito o café da manhã para mim. Em casa com Kevin, eu era sempre a primeira a levantar, fazendo café, passando as camisas dele e depois correndo para me arrumar para o trabalho. O que há de errado? Não é do seu agrado? Alex olhou para cima, notando minha hesitação. Não, balancei a cabeça, pegando meu garfo. É apenas algo desconhecido para mim. Comemos em silêncio por um momento. Então, Alex falou inesperadamente. Como você planeja lidar com a dívida da K-Build hoje? Terminei minha garfada, limpei a boca com um guardanapo e respondi com precisão. Não vou exigir o pagamento pelos canais habituais. Se eu enviar uma carta de cobrança, ele apenas dará desculpas ou declarará insolvência. Vou usar uma estratégia diferente, que é... Alex parecia intrigado. Vou enviar uma notificação formal ao banco que emitiu seu seguro-garantia. O contrato incluía cláusulas tanto para a fiança bancária quanto para a garantia de adiantamento de pagamento. Se a K-Build falhar na execução, o banco é obrigado a reembolsar a Sterling Logistics. Então o banco pode ser aquele a executar a dívida de Kevin. Alex soltou uma risada curta e afiada. Cruel. Se o banco se envolver, ele terá que vender tudo para pagá-los. Senão, o crédito dele será arruinado permanentemente. Ele nunca mais conseguirá outro empréstimo empresarial na vida. Isso não é tudo, continuei, meus olhos frios. Vou contratar nossos auditores independentes e fazê-los reexaminar os custos de todos os projetos passados que a K-Build fez para nós. Suspeito que ele esteja inflando faturas há anos. Se encontrarmos provas concretas, isso passa de uma questão cível para uma criminal. Alex olhou para mim, sua expressão mudando de diversão para respeito genuíno. Você realmente nasceu para ser minha esposa. Somos feitos da mesma massa. O café da manhã terminou em uma atmosfera estranha, mais harmoniosa. 2 pessoas feridas encontrando uma estranha camaradagem no cálculo e na ambição. Percebi que viver com um homem inteligente e direto como Alex era muito mais agradável do que servir a um hipócrita como Kevin. Minha manhã no escritório começou com um expurgo. Convoquei uma reunião de emergência com todo o departamento de contabilidade e a equipe de gerenciamento de projetos. Joguei o arquivo que compilei na noite anterior sobre a mesa de conferência. O baque surdo fez todos darem um pulo. Neste arquivo está uma lista de todas as faturas suspeitas de fraude da Celestial Media e o status do contrato de construção da K-Build. Quem era o responsável direto pelo processamento dessas contas? Um jovem analista levantou a mão timidamente. A Brenda cuidava disso diretamente. Senhora, nós apenas fazíamos a entrada de dados com base na papelada que ela nos dava. Inserção de dados sem verificar a validade e a razoabilidade dos documentos é negligência, eu disse rispidamente. A partir de hoje, estou iniciando uma revisão completa dos processos. Qualquer pessoa que se apresentar agora com informações sobre irregularidades passadas receberá anistia e manterá seu emprego. Qualquer pessoa pega encobrindo as coisas será demitida e recomendada para processo judicial. Minha declaração foi como um balde de água gelada em qualquer um que estivesse pensando em ficar calado. Imediatamente após a reunião, 3 funcionários bateram na porta do meu escritório pedindo uma conversa particular. A partir do depoimento deles, montei o quadro completo do esquema de lavagem de dinheiro de Melanie e Kevin. Kevin não estava apenas desviando dinheiro de sua própria construtora.
Ele estava usando a K-Build como veículo para processar faturas falsas para a Sterling Logistics. Quando a Sterling precisava reduzir sua renda tributável, Melanie instruía Kevin a emitir faturas fraudulentas de mão de obra e materiais. O dinheiro fluía da Sterling para a K-Build. Kevin então sacava o dinheiro, ficava com uma porcentagem e devolvia o restante para Melanie. Era um ciclo fechado perfeito, mas eles cometeram um erro fatal. O fluxo de dinheiro não correspondia ao fluxo real de bens e serviços. Sentei-me ao computador mapeando o diagrama do fluxo de caixa. Setas iam da Sterling para a K-Build, da K-Build para a conta pessoal de Kevin e da conta de Kevin para uma conta offshore em nome de Carol Miller num banco estrangeiro. Dei um zoom no nome Carol Miller. Não era uma estranha. Era a própria mãe do Kevin. O nome dela era Carol. Eu estremeci. Kevin estava usando o nome da própria mãe numa conta estrangeira para esconder dinheiro sujo. Ele não tinha apenas me enganado. Ele tinha arrastado sua doce mãe idosa de Ohio para um crime federal sem o conhecimento dela. A insensibilidade dele tinha atingido um novo patamar. A porta se abriu com estrondo. Desta vez não era o Alex, mas sim Melanie. Ela entrou furiosa sem bater, ladeada por 2 guarda-costas enormes. Que diabos você pensa que está fazendo? Por que o banco congelou as contas da K-Build? Melanie rugiu batendo as mãos na minha mesa. Calmamente tirei meus óculos de leitura e olhei para ela. Olá, Melanie. Entrar no meu escritório sem bater é uma violação da política da empresa. Quanto a um banco congelar a conta de um fornecedor, isso é assunto do banco. Por que está me perguntando? A menos que você tenha um interesse pessoal na empresa do meu ex-marido. Não se faça de boba comigo, Melanie rosnou, apontando o dedo na minha cara. Você enviou a notificação exigindo a devolução do pagamento adiantado, não foi? Você está tentando arruinar o Kevin. Estou simplesmente cumprindo meu dever como CFO. O dinheiro dos acionistas não pode ser desperdiçado. $5 milhões não é uma quantia pequena. Se a K-Build puder demonstrar sua capacidade de concluir o projeto, tenho certeza de que o banco descongelará a conta. Você parece excessivamente preocupada. Melanie rangeu os dentes. Você é boa. Estou te avisando, Ava. Se você tocar nos meus interesses, farei da sua vida um inferno. Você acha que o Alex te ama? Ele só está te usando. Pelo menos ele está me usando aberta e legalmente, eu disse, levantando-me para encará-la. Eu era tão alta quanto ela. Você e o Kevin, por outro lado, agem sorrateiramente pelas costas das pessoas. Isso é que é verdadeiramente patético. Vá dizer ao Kevin para preparar o dinheiro. O prazo dele é de 3 dias. Melanie zombou e girou sobre os calcanhares, saindo furiosa. Eu sabia que ela estava com medo. Eu estava cortando os tentáculos da operação dela, um por um. 3 dias depois, exatamente como eu previ, Kevin não conseguiu arranjar o dinheiro para pagar o banco. Ele estava encurralado e um animal encurralado morde indiscriminadamente. Na segunda-feira de manhã, um e-mail anônimo foi enviado para cada funcionário da Sterling Logistics. O assunto era sensacionalista. A verdade sobre a nova CFO, interesseira ou acompanhante de luxo. O e-mail continha um link para um vídeo editado de forma astuta. Mostrava filmagens minhas entrando em um hotel durante uma antiga auditoria, onde eu encontrava um cliente, misturadas com áudio sugestivo. Abaixo havia um artigo fabricado, alegando que eu tinha um caso com Alex há anos, que eu tinha planejado roubar os bens de Kevin e depois o abandonara por um bilionário. A empresa inteira estava empolvorosa. Os olhares que eu recebia no corredor mudaram de admiração para desprezo e curiosidade mórbida. Sentei-me em meu escritório, minha mão apertando o mouse com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Kevin era ainda mais patético do que eu pensava. Ele queria usar a opinião pública para destruir minha reputação e me forçar a renunciar. Meu telefone tocou. Era Alex. Você viu o e-mail? A voz dele estava assustadoramente calma. Vi. Ele está jogando sujo. Não se preocupe. Fique no seu escritório. Não saia. Eu cuido disso. 5 minutos depois, o sistema de som do prédio ganhou vida com um chiado. A voz de Alex, cortante e autoritária, ecoou por todos os andares, solicitando que todos os funcionários se reunissem no saguão principal imediatamente. Eu também desci.
Alex estava de pé em uma plataforma elevada, com o rosto transformado em uma máscara de fúria fria. Ao lado dele estavam o chefe de TI e o consultor jurídico da empresa. Acabei de tomar conhecimento de um e-mail difamando minha esposa, Ava Sterling, anunciou Alex, sua voz reverberando pelo vasto espaço. Estou aqui para declarar inequivocamente que se trata de uma mentira maliciosa e infundada. Nosso departamento de TI já rastreou o endereço IP do remetente. Ele se originou de um cybercafé público próximo à residência particular do Sr. Kevin Miller, diretor da construtora Kebuild. Alex fez um sinal. A grande tela atrás dele se iluminou com imagens de segurança do cybercafé. Lá, claro como o dia, estava Kevin, usando um boné de beisebol e uma máscara facial, curvado sobre um computador exatamente na hora em que o e-mail foi enviado. Um suspiro de espanto percorreu a multidão. Nossa equipe jurídica está atualmente entrando com um processo contra o Sr. Miller por calúnia e difamação sob a lei do estado de Nova York, continuou Alex. Além disso, quero deixar uma coisa bem clara. Qualquer funcionário da Sterling Logistics flagrado discutindo ou compartilhando essa falsa informação será demitido imediatamente. Somos uma empresa da Fortune 500, não um refeitório de ensino médio para fofocas baratas. A multidão ficou em silêncio absoluto. Alex havia extinguido o fogo do boato no momento em que começou, usando provas irrefutáveis. Ele então se virou para mim, seu olhar suavizando levemente. Tenho mais um presente para ele. Alex me entregou uma pasta azul. O que é isso? Perguntei. A carteira de empréstimos de Kevin de um credor privado. Ele contraiu um empréstimo de $2 milhões com juros altos, usando seu equipamento, sua oficina e até a casa de seus pais em Ohio como garantia. O empréstimo está atrasado há 10 dias e foi classificado como inadimplente. O credor estava se preparando para confiscar os bens. Abri a pasta. Era a assinatura de Kevin. Ele havia feito esse empréstimo pelas minhas costas para financiar seus hábitos de jogo e sustentar Melanie. Tive uma conversa com o credor, disse Alex, um sorriso voraz brincando em seus lábios. Eles concordaram em vender a dívida para uma empresa de private equity, na qual, por acaso, tenho participação majoritária. Entendi imediatamente. Então agora você é o credor de Kevin. Não, disse Alex, olhando-me diretamente nos olhos. Nós somos como marido e mulher. Somos agora o maior credor individual dele. O poder de vida e morte está agora em suas mãos, Ava. Se ele afunda ou nada, depende de você. Segurei a pasta da dívida em minhas mãos. Parecia uma sentença de morte para Kevin, mas eu ainda não queria que ele desaparecesse. Eu queria que ele provasse a mesma impotência, o mesmo medo sufocante que eu havia suportado. Marquei uma reunião com Kevin, não em um café, mas no escritório desolado da construtora Kebuild. Quando cheguei, o lugar estava vazio. A maioria dos funcionários havia se demitido por falta de pagamento. Kevin estava sentado com a cabeça entre as mãos em sua mesa, cercado por garrafas de bebida vazias e cinzeiros transbordando. Ele parecia 10 anos mais velho do que há uma semana. Ao me ver, ele ergueu os olhos vermelhos de fúria. — O que você está fazendo aqui? Veio rir de mim? Vim cobrar uma dívida, eu disse friamente, colocando a pasta em sua mesa. Ele olhou para ela e zombou. Devo ao credor, não a você. Não tente me assustar. O pior que podem fazer é tomar a oficina. Eu não dou a mínima. Olhe mais de perto, eu disse, apontando para o contrato de cessão de dívida. O credor vendeu sua dívida para a Sterling Capital Investments. E a representante legal da Sterling Capital é, coincidentemente, eu, Ava Sterling. A cor sumiu do rosto de Kevin. Ele arrancou o papel, as mãos tremendo violentamente. Não, isso não pode ser. Como você poderia ter dinheiro para comprar minha dívida? Foi ele, não foi? Foi Sterling. Quem está por trás disso não importa. O que importa é que agora eu sou sua credora. E, de acordo com os termos do seu empréstimo, tenho o direito de exigir a entrega imediata de todos os bens dados em garantia para liquidar a dívida. Olhei ao redor do escritório dilapidado. Esta oficina e algumas escavadeiras enferrujadas não serão suficientes. Ah, mas ainda tem a casa dos seus pais em Ohio, não é? A escritura fiduciária lista claramente a propriedade e o terreno pertencentes ao Sr. Walter e à Sra. Carol Miller.
À menção de seus pais, o verdadeiro pânico se instalou. Ele avançou em minha direção, tentando agarrar meu braço, mas eu recuei. 2 seguranças de Alex, que esperavam do lado de fora, intervieram imediatamente para bloqueá-lo. Ava, estou implorando. Kevin desabou no chão, soluçando pateticamente. O que você quiser, eu te dou. Fique com a empresa. Leve tudo, mas por favor não toque na casa dos meus pais. Eles são velhos, são frágeis. Se descobrirem que o banco está executando a hipoteca, isso vai matá-los. Vendo o homem que um dia foi meu marido rastejando no chão, não senti satisfação, apenas nojo. Ele estava usando seus pais como escudo para seus próprios fracassos depois de ter sido aquele que apostou a casa deles. Quando você me enganou para assinar aqueles papéis do divórcio, pensou em mim sendo jogada na rua? Perguntei, minha voz afiada como um bisturi. Quando estava me traindo com a Melanie, pensou em como eu me sentiria? Eu estava errado. A Melanie me manipulou. Ela disse que se eu a ajudasse a lavar essa remessa de dinheiro, teríamos milhões para dividir. Fiquei cego pela ganância. Ava, pelo bem dos nossos 10 anos juntos, por favor, me dê uma chance de viver. Nossos 10 anos juntos acabaram no momento em que você protocolou aqueles papéis. Virei as costas. Estou lhe dando 2 opções. Uma, você transfere todas as ações da construtora Quilt e aquele novo terreno para mim como pagamento da dívida. 2, amanhã meus advogados iniciarão o processo de execução hipotecária da casa dos seus pais. Kevin levantou o olhar com o rosto pálido. Aquele terreno é a última coisa que tenho. Você não tem poder de barganha. Você tem 5 minutos para decidir. Olhei para o meu relógio. Cada tique ecoava no silêncio pesado como um martelo golpeando os nervos de Kevin. Eu assino, sussurrou ele com a cabeça baixa em derrota. Fiz um sinal para o meu advogado, que esperava com os documentos preparados. Kevin pegou a caneta com a mão trêmula e assinou cada página. Cada assinatura parecia drenar a vida dele. Segurando os documentos assinados, senti uma sensação de libertação. Eu havia recuperado o que era meu. E, mais importante, havia tirado dele a capacidade de cometer mais crimes. Você está falido agora, Kevin, disse eu, minhas últimas palavras para ele antes de sair pela porta. Tente viver uma vida honesta. Não faça seus pais sofrerem mais. Alex estava esperando no carro. Ele me deu um leve sorriso. Terminou? Está feito, sinalizou ele. Você está feliz? Encostei a cabeça no banco de couro, observando as ruas movimentadas da cidade. Não feliz, mas parece justo. Minha vingança pessoal estava na metade do caminho, mas a guerra contra a Melanie e o império de lavagem de dinheiro por trás dela estava apenas começando. Kevin era apenas um peão. Melanie era a rainha. E eu sabia que ela não ficaria quieta agora que seu peão havia sido tirado do tabuleiro. Não perdi tempo comemorando minha vitória sobre Kevin. Ele era apenas uma peça no grande tabuleiro de xadrez controlado por Melanie. O verdadeiro inimigo ainda estava à espreita nas sombras. E para atraí-la eu precisava de outro peão. Alguém que já fora a confidente mais próxima de Melanie, Brenda. Após ser demitida da Sterling Logistics, Brenda se viu inempregável. Com uma demissão por má conduta profissional em seu registro, nenhuma empresa respeitável a contrataria. Contratei um detetive particular para segui-la e descobri que ela estava morando em uma casa alugada caindo aos pedaços na periferia da cidade, perseguida diariamente por agiotas devido às suas dívidas de jogo. Era a hora da minha próxima jogada. Na tarde de quarta-feira, dirigi até um café tranquilo no Queens, onde combinei de encontrar Brenda. Quando entrei, ela estava encolhida em um canto, com as mãos tremendo em volta de um copo d'água. Parecia 20 anos mais velha do que quando era a imperiosa chefe de contabilidade. Ao me ver, seus olhos se encheram de terror. Ela começou a se levantar para fugir. Sente-se, eu disse com a voz calma, mas firme o suficiente para pregá-la no lugar. Se você sair por aquela porta, encaminharei este arquivo para o escritório do promotor público imediatamente. Coloquei um envelope pardo sobre a mesa. Brenda encarou o objeto, engolindo em seco. O quê? O que você quer? Estou demitida. Não tenho mais nada para você tirar. Você pode estar demitida, mas seus crimes permanecem, eu disse, abrindo o envelope e tirando vários documentos.
Esta é a prova de que você conspirou com uma oficina mecânica para inflacionar os custos de manutenção da frota de caminhões da empresa nos últimos 3 anos. O valor total que você embolsou pessoalmente excede $200 mil. Isso é furto qualificado, Brenda. A pena prevista é de 5 a 15 anos de prisão. O sangue sumiu do rosto dela. Ela escorregou da cadeira e se ajoelhou ali mesmo, ao lado da mesa. Senhora, Sterling, por favor, tenha piedade. Tenho uma mãe idosa e um filho pequeno. Não posso ir para a prisão. Perdi todo aquele dinheiro no jogo. Não tenho como pagar. Olhei para a mulher chorando diante de mim sem um pingo de pena, mas minha mente me dizia que aquela era uma oportunidade de ouro. Levante-se. Não vim aqui para ouvir sua história triste. Posso fazer isso desaparecer e posso até ajudá-la a pagar seus agiotas. Sob uma condição. Brenda levantou o olhar com uma centelha de esperança nos olhos. Qual condição? Farei qualquer coisa que você disser, contanto que eu não vá para a cadeia. Quero que você seja minha espiã, eu disse, baixando a voz e olhando-a bem nos olhos. Eu sei que você ainda mantém contato com a Melanie. Ela precisa de uma pessoa de confiança para lidar com suas transações escusas, agora que não pode usar ninguém na Sterling. Quero que você volte para ela, finja ser leal e releite cada passo dela para mim. Brenda hesitou. Ela sabia o quão implacável Melanie podia ser, mas o medo da prisão era maior. Se a Melanie descobrir, ela vai me matar. Se você não fizer isso, a polícia estará batendo na sua porta amanhã, disse eu friamente. Além do mais, a Melanie te largou no instante em que você foi demitida, não foi? Ela te ofereceu um único centavo para ajudar com suas dívidas? Ou te tratou como uma ferramenta descartável? Minhas palavras tocaram na ferida. Brenda cerrou os punhos, sua expressão mudando de medo para ressentimento. Você tem razão, aquela querida ingrata. Eu ajudei ela a movimentar milhões e quando me meti em problemas, ela nem atendia minhas ligações. Tudo bem, eu faço. O que você precisa saber? Preciso saber para onde a Melanie está movendo os ativos dela. Tenho informações de que ela está liquidando tudo e juntando dinheiro muito rápido. Brenda olhou em volta furtivamente, depois se inclinou para sussurrar. Ela está planejando algo grande. Vendeu propriedades em Miami e nos Hamptons, levantando cerca de 30 milhões em dinheiro vivo. Ela planeja transferir o dinheiro para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman nesta sexta-feira à tarde, sob o pretexto de um contrato de consultoria de investimento. Assim que o dinheiro passar, ela voa para lá para morar permanentemente, deixando a Sterling lidar com os destroços nos Israel. 30 milhões de dólares, uma quantia impressionante. Se a Melanie conseguisse realizar isso, a Sterling Logistics sofreria um golpe sério. O fluxo de caixa ficaria paralisado e, o mais importante, ela sairia impune. Você sabe qual banco ela está usando para a transação? Global Trust Bank, a agência de Midtown. Ela é muito próxima do gerente da agência. Então eles vão agilizar a transferência internacional para ela. Eu sorri. Essa informação não tinha preço. Excelente. Continue monitorando ela e me avise a hora exata em que ela iniciar a transferência. Depois que isso acabar, vou queimar sua ficha e te dar um bônus para começar uma vida nova. Brenda assentiu ansiosamente. Levantei-me, deixei dinheiro para as bebidas e saí. O sol da tarde projetava minha longa sombra na calçada. Uma rede perfeita estava se formando em minha mente. Esta sexta-feira seria um dia muito memorável para a Melanie. Sexta-feira à tarde, a tensão no meu escritório era tanta que dava para cortar com uma faca. Lá fora, uma chuva torrencial açoitava as janelas como se tentasse romper o silêncio lá dentro. Sentei-me diante do meu monitor, que exibia o painel de gestão de caixa do sistema bancário corporativo da Sterling. Alex estava sentado na cadeira à minha frente, girando distraidamente uma caneta, com os olhos grudados no telefone. Estávamos esperando uma mensagem da Brenda. 14h30, nada ainda. Para uma transferência internacional ser compensada no mesmo dia, a Melanie tinha que executá-la antes do horário limite. O sistema SWIFT geralmente fecha para processamento no mesmo dia por volta das 15h30 ou 16h. Depois disso, a transação ficaria retida até o próximo dia útil. Para uma fugitiva como a Melanie, um único dia era uma eternidade de risco. 14h05, meu telefone vibrou. Uma mensagem da Brenda. Ela acabou de chegar ao banco, entrando na sala VIP para encontrar o gerente da agência. O peixe está na rede.
Disse ao Alex. Ela está no banco. Alex assentiu com o rosto sombrio. Tem certeza de que consegue impedir? Assim que esse dinheiro sair do USA já era. Não se preocupe, a rede já está montada. Abri outra janela de chat e mandei uma mensagem para o Mark, chefe do setor bancário corporativo no Global Trust e um antigo colega da faculdade de administração. Eu já tinha dado a ele um alerta sobre uma transação potencialmente fraudulenta envolvendo a conta da Melanie. Como CFO da Sterling Logistics, eu tinha o direito de solicitar uma revisão de transações incomuns de contas ligadas a uma acionista majoritária envolvida em uma disputa legal. 15:10. Uma notificação do sistema apareceu. Uma transferência de $30 milhões acabara de ser iniciada da conta pessoal da Melanie. Assunto: pagamento por contrato de consultoria de investimento número 01 a 2023. Beneficiário: Sunny Horizon Investments Corp., Ilhas Cayman. É agora. Apontei para a tela. O status da transação era pendente de aprovação. Liguei imediatamente para o Mark. Mark, é a Ava? A transferência de 30 milhões acabou de entrar no sistema. Esse é o dinheiro desviado de que te falei. Você precisa bloquear agora. Podia ouvir uma digitação frenética do outro lado. Estou vendo, Eva. É uma quantia enorme, mas a agência está pressionando muito pela aprovação imediata. O gerente está citando o status VIP dela e alega que toda a papelada está em ordem. Se eu bloquear sem motivo, vou enfrentar uma reclamação séria. A papelada é falsa. Sunny Horizon é uma empresa de fachada, eu disse, com a voz cortante e urgente. Estou te enviando por fax uma liminar de emergência do Tribunal Municipal para congelar todos os bens da Melanie até a resolução da nossa disputa de bens pós-divórcio. Use apenas a desculpa de um alerta de compliance para segurar a transação. Tudo o que você precisa fazer é atrasá-la até depois das 15h30 e ela estará acabada. Tudo bem, eu confio em você. Estou encaminhando para o Departamento de Compliance para uma revisão aprofundada. Isso vai levar pelo menos 2 horas, passado o horário limite. Nem Deus consegue fazer essa transferência passar hoje. Desliguei, soltando um ar que nem percebi que estava segurando. Na minha tela, o status da transação mudou de pendente de aprovação para em análise. Na sala VIP do banco, eu podia imaginar o caos. A Melanie devia estar uma pilha de nervos. Eram 15h20. Faltavam apenas 10 minutos. Brenda mandou outra mensagem. Ela estava gritando com os funcionários do banco, exigindo falar com o CEO. O rosto dela estava vermelho de raiva. Respondi: deixe ela gritar. O CEO está em uma reunião comigo agora mesmo. Não havia reunião nenhuma, é claro, mas eu conhecia o protocolo bancário. Uma vez que uma transação é sinalizada como de alto risco, ninguém ousa aprová-la, especialmente com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro sendo tão rigorosas. 15h30. O sistema SWIFT encerrou o dia. A transferência bancária de Melanie foi oficialmente rejeitada, citando como motivo a necessidade de documentação adicional para verificar a origem legal dos fundos. O dinheiro ainda estava na conta dela, mas agora estava congelado. Ela não podia transferi-lo, não podia sacá-lo. Estava preso. Alex olhou para mim com pura admiração. Ele se levantou, serviu 2 taças de vinho e me entregou uma. Parabéns. Um nocaute perfeito. Você não apenas salvou o dinheiro, mas cortou a rota de fuga dela. Girei a taça, o líquido vermelho cintilando como o sangue de um inimigo. Ainda não acabou. Quando um animal é encurralado, ele se volta contra os seus. Melanie acabou de perder $30 milhões. A primeira pessoa que ela culpará será Kevin. Vamos sentar e assistir ao próximo ato. Exatamente como eu previ, o fracasso no banco lançou Melanie numa espiral de fúria. Ela não conseguia acreditar que seu plano de fuga perfeito tinha sido frustrado no último segundo por uma questão técnica. Enquanto saía tempestuosamente do banco, ela recebeu uma ligação de Kevin. Meu ex-marido estava em um estado mais desesperador do que nunca. Depois de passar seus bens para mim, ele estava sendo caçado pelos agiotas com quem tinha pegado dinheiro emprestado para financiar seus jogos. Eles haviam cercado a casa dos pais dele em Ohio e ele estava escondido em um motel barato, ligando para Melanie como sua última tábua de salvação. Melanie, você tem que me ajudar.
A voz de Kevin estava frenética. Eles estão ameaçando matar minha família inteira se eu não pagar 500 mil até hoje à noite. Por favor, apenas me empreste alguma coisa. Serei seu escravo pelo resto da vida. Eu vou te pagar. Melanie, já fervendo de raiva por causa dos seus 30 milhões congelados, explodiu. Calha a boca, seu idiota inútil! Ela gritou ao telefone, com todos os vestígios de sua fachada sofisticada desaparecidos. Eu mesma estou com sérios problemas. Sua ex-mulher patética conseguiu congelar minhas contas. Você é um parasita inútil. Se você não tivesse sido tão estúpido a ponto de se divorciar tão rápido, ela não teria tido vantagem para fazer isso. Do que você está falando? Kevin estava atordoado. O que a Eva tem a ver com isso? Pergunte a ela você mesmo. Foi ela quem bloqueou minha transferência de dinheiro. Você e ela são farinha do mesmo saco. Nunca mais me ligue. Melanie desligou e bloqueou o número dele. Entrou no carro e ordenou ao motorista que fosse para sua mansão particular, onde guardava seus bens restantes, joias e diamantes. Ela precisava encontrar outra saída, talvez por terra através da fronteira canadense. Do outro lado da linha, Kevin deixou o telefone cair. Sua última esperança havia desaparecido. Ele desabou no chão do quarto imundo de motel, cercado por copos vazios de macarrão instantâneo. Ele tinha perdido tudo. Sua esposa, sua casa, sua carreira e agora sua amante, a mulher que ele pensava que faria dele um rei. Do corredor ele ouviu passos pesados e gritos furiosos. Kevin, onde você está? Apareça! Você não pode se esconder de nós para sempre. Aterrorizado, Kevin olhou pela janela, o terceiro andar. Não alto o suficiente para matá-lo, mas alto o suficiente para quebrar suas pernas. Não havia escapatória. Em seu desespero, uma ideia covarde e familiar tomou conta. Fingir um ferimento para fugir da responsabilidade. Ele pegou uma pequena faca de frutas na mesa e fez um corte superficial no pulso, o suficiente para tirar sangue, mas sem risco de vida. Então deitou-se no chão e fingiu ter uma convulsão. Ele sabia que, se fosse levado às pressas para o pronto-socorro, os agiotas não ousariam fazer uma cena no hospital e a polícia teria que se envolver. Quando os bandidos arrombaram a porta, encontraram-no deitado em uma poça de sangue, a maior parte ketchup de um pacote de macarrão que ele havia espalhado em si mesmo para dar efeito. Em pânico com a ideia de uma acusação de assassinato, eles fugiram. O dono do motel entrou correndo, viu a cena e ligou imediatamente para a emergência. Kevin foi levado para o hospital mais próximo. Ele estava deitado na maca, com os olhos bem fechados, mas seus ouvidos estavam atentos, escutando. Estou salvo, pensou ele, pelo menos por esta noite. Mas ele não sabia que a notícia de sua tentativa de suicídio havia sido repassada para mim pelo pessoal de Alex quase instantaneamente. Ele está fazendo teatro, eu disse, assistindo às imagens de segurança do motel no meu tablet. O jeito que ele espalhava ketchup no braço foi verdadeiramente patético. O que você quer fazer? Alex perguntou, ajeitando a gravata. Fazer uma visita a um velho amigo. Nós temos que ir. Afinal, fomos casados por 10 anos. Além disso, preciso entregar uma receita final para curá-lo de seus delírios. A sala de emergência cheirava forte a antisséptico. Kevin estava deitado em uma cama, com o pulso enfaixado e uma máscara de oxigênio no rosto. Ele fingia um coma profundo, mas notei que o monitor cardíaco apitava de forma constante, até um pouco rápido devido à ansiedade. Alex e eu entramos. Eu estava vestida toda de preto, carregando um buquê de crisântemos brancos, flores para um funeral. Alex estava ao meu lado segurando uma pasta de couro preta. Uma enfermeira tentou nos impedir, mas Alex exibiu um cartão de benfeitor do hospital. A Sterling Logistics era uma grande doadora. A enfermeira baixou a cabeça e saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Caminhei até a cabeceira e coloquei as flores brancas na mesa de cabeceira. O clique dos meus saltos no chão de linóleo era o único som. Pare de fingir, Kevin. Sua atuação é terrível, eu disse calmamente. Ele permaneceu imóvel, mas suas pálpebras tremeram. Ele estava tentando me vencer pelo cansaço. Tudo bem, se você não vai acordar, vou conversar com o cadáver, eu disse, puxando uma cadeira. O médico disse que o corte no seu pulso foi superficial, 3 pontos. Mas a doença da covardia de que você sofre, para essa não há cura. Sabendo que a farsa havia acabado,
Kevin abriu os olhos lentamente e retirou a máscara de oxigênio. Ele olhou para Alex e para mim com uma mistura de ódio e medo. O que vocês dois estão fazendo aqui? Vieram ver se eu já estava morto? Sua morte seria fácil demais para você. Alex falou do pé da cama. Viemos trazer boas notícias. Os agiotas que estavam atrás de você, a polícia acabou com toda a operação deles ontem à noite. Os olhos de Kevin brilharam. Sério? Então estou seguro. Seguro deles? Eu sorri. Um sorriso que Kevin certa vez chamou de angelical, agora tão afiado quanto a lâmina de um cirurgião. Mas não da lei. Fiz um sinal para Alex. Ele abriu a pasta e tirou um documento com o selo oficial da Receita Federal. Este é um aviso formal de investigação criminal contra a K-Build Construction por evasão fiscal. O valor total, incluindo multas por faturamento fraudulento, chega a quase $5 milhões. Os investigadores já têm provas suficientes de que você estava comprando notas fiscais falsas de uma rede de empresas de fachada administradas pela família de Melanie. Kevin sentou-se bruscamente, esquecendo a dor no pulso. Não fui só eu. Foi a Melanie. Ela me disse para fazer isso. Eu apenas assinei os papéis. Você assinou, o que significa que é legalmente responsável, respondi friamente. Melanie é esperta. O nome dela não está em um único documento relacionado à sua empresa. Cada assinatura, cada carimbo pertence ao diretor, Kevin Miller. Em quem você acha que um júri vai acreditar? Um homem desesperado e endividado como você? Ou nas provas preto no branco? Kevin tremia, o suor escorrendo pelo rosto. Ele estava encarando os portões de uma prisão federal. Um caso de evasão fiscal dessa magnitude pode significar de 10 a 20 anos. Eva, me ajude. Kevin recorreu aos seus velhos truques, saindo da cama e ajoelhando-se diante de mim. Você é diretora financeira. Você conhece a lei. Por favor, me ajude. Eu não quero ir para a prisão. Eu ainda tenho meus pais. Olhei para ele sem um pingo de emoção. Eu te dei uma chance quando tomei seus bens para quitar a dívida bancária. Poderia ter acabado ali, mas a sua ganância e a de Melanie foram grandes demais. Vocês foram longe demais. Existe uma saída? Alex perguntou de repente, fazendo o papel de policial bonzinho. Se você cooperar com a investigação, fizer uma confissão completa e fornecer provas contra a verdadeira mentora, poderá conseguir um acordo judicial, uma sentença mais leve. Kevin agarrou-se a essa tábua de salvação. Ele se virou para Alex assentindo freneticamente. Eu vou falar. Eu contarei tudo. Mantive um livro-razão particular, um caderno detalhando cada divisão de dinheiro com Melanie. Ela me obrigou a anotar para os registros dela. Eu o escondi no cofre na casa dos meus pais. Alex e eu trocamos um olhar. Era isso, a prova irrefutável. Aquele caderno seria o último prego no caixão de Melanie. Muito bem, eu disse, levantando-me. Descanse aqui. O investigador estará aqui em breve para tomar seu depoimento. Lembre-se de ser honesto. É a sua única saída. Saímos do quarto do hospital. Kevin ficou sentado no chão, atordoado. Ele sabia que sua vida como a conhecia tinha acabado, mas pelo menos tinha a chance de arrastar Melanie para o fundo com ele. No corredor, Alex segurou minha mão e deu um aperto suave. Você foi brilhante. Uma jogada, 2 capturas. Você lidou com Kevin e conseguiu as provas para prender Melanie de vez. Foi um esforço de equipe, eu disse, puxando minha mão de volta para arrumar o cabelo. Agora vamos pegar aquele caderno antes que Melanie descubra. A chuva havia parado. Um arco-íris fraco era visível no horizonte. Respirei fundo o ar limpo pós-tempestade. A guerra estava quase no fim. Alex e eu deixamos o hospital naquela noite. Ele ofereceu que seu motorista nos levasse, mas insistia em dirigir. A sensação de controlar o carro enquanto ele cortava a escuridão ajudava a me centrar. O Maybach acelerava pela rodovia, indo para o oeste em direção à parte rural e tranquila de Ohio, onde a família de Kevin morava. A cidade natal de Kevin era uma pequena comunidade agrícola cercada por campos infinitos de milho e soja. Fazia 3 anos desde a última vez que estive lá para o funeral do avô dele. Naquela época, eu ainda era a bela nora, atarefada na cozinha, cozinhando para toda a família. No que você está pensando? Alex perguntou, quebrando o silêncio. Estou pensando nos pais do Kevin, admiti. Eles são agricultores simples e trabalhadores. Eles me amavam. Não consigo imaginar como vão reagir quando descobrirem o que o filho se tornou
e que a nora que eles adoravam é quem o está mandando para a prisão. Alex suspirou, olhando para a paisagem escura. Essa é a tragédia da ganância. O Kevin escolheu esse caminho. Ele tem que enfrentar as consequências. E você, Ava, está fazendo a coisa certa. Se você deixasse eles continuarem, quantas outras famílias seriam arruinadas pelo dinheiro sujo deles? Assenti, mas meu coração ainda estava pesado. A justiça às vezes parecia cruel. Às 3 da manhã, nosso carro parou em frente a uma casa térrea familiar de 3 quartos com uma porta da frente vermelha. A cerca branca estava um pouco gasta, mas a treliça de buganvílias na varanda estava em plena e gloriosa floração sob o brilho amarelo suave do poste de luz. Saí do carro, o ar frio da noite penetrando na minha pele. Um cachorro começou a latir no quintal. Um momento depois, uma luz se acendeu lá dentro e a porta da frente se abriu. O pai do Kevin, Walter, surgiu, vestindo uma velha camisa de flanela sobre o pijama, com uma lanterna na mão. "Quem está aí?" Ele gritou com a voz rouca de sono. "Pai, sou eu." "Ava", eu disse. Walter semicerrou os olhos. Depois seu rosto se iluminou. "Ava, minha filha, o que você está fazendo aqui a esta hora? Onde está o Kevin?" Ele correu para abrir o portão. Carol, a mãe do Kevin, correu atrás dele, segurando minhas mãos. "Você veio de tão longe e nem ligou. Oh, você está congelando. Entre, entre." O calor genuíno deles fez meu coração doer. Eles não sabiam nada sobre o divórcio, nada sobre o pesadelo se desenrolando a centenas de quilômetros de distância. O Kevin tinha escondido tudo deles. Estávamos apenas de passagem para resolver um assunto urgente, eu disse, apresentando Alex brevemente. Eles nos receberam com hospitalidade caseira, fazendo chá e oferecendo biscoitos. A casa era exatamente como eu me lembrava, simples, aconchegante. A foto do casamento meu e do Kevin ainda estava pendurada na parede da sala de estar. Nossos sorrisos radiantes daquele dia agora pareciam uma piada amarga. "Mãe, pai", comecei, pousando minha xícara de chá e respirando fundo para ter coragem. "Sinto muito. Não estou aqui para uma visita social. Estou aqui para recuperar algo que o Kevin escondeu no cofre de vocês." Walter pareceu surpreso. Algo que ele escondeu. Ele só disse que aquele cofre era para as escrituras da propriedade. Ele estava escondendo provas de um crime, pai. Eu disse, decidindo que ser direta era a única maneira. O Kevin se envolveu em negócios ilegais, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. As autoridades estão investigando. Se eu não entregar essas provas a eles e pedir clemência, ele pode ficar preso por muito tempo. Carol deixou cair sua xícara de chá e ela se estilhaçou no chão. Ela agarrou a borda da mesa tremendo. "O que você está dizendo?" "O nosso Kevin? Ele é um menino tão bom. Ele mudou. Mãe, ele se envolveu com as pessoas erradas. Ficou ganancioso. Por favor, acreditem em mim. Sou a única que pode ajudá-lo agora." Walter olhou para mim, seus velhos olhos gentis cheios de uma dor insuportável. Ele me conhecia. Sabia que eu não mentiria. Ele se levantou silenciosamente e foi para o quarto. Um momento depois, ele voltou e colocou uma pequena caixa de madeira na mesa. Ele mandou isso na semana passada. Disse que era um amuleto de boa sorte para os negócios dele. Disse para nunca abrirmos. "É isso?" Abri a caixa. Dentro havia um caderno de capa de couro preto e um pendrive USB. Folheei algumas páginas. Era a letra do Kevin, registrando meticulosamente datas, valores recebidos de Melanie, para onde o dinheiro foi e quem recebeu qual porcentagem. Era isso, o livro-caixa dos crimes deles. Fechei o caderno e peguei a mão enrugada de Carol na minha. "Obrigada. Prometo que farei tudo o que puder para conseguir reduzir a pena dele. Mas há outra coisa que tenho que contar a vocês. O que mais poderia haver?" Carol sussurrou entre as lágrimas. "O Kevin e eu estamos divorciados." O ar na sala congelou. Apenas o tic-tac do relógio de pêndulo no canto marcava a passagem do tempo. Carol desmoronou, soluçando incontrolavelmente. Walter afundou em sua cadeira, seu rosto idoso parecendo se desfazer. Eu não podia ficar mais tempo. Tinha medo de desmoronar também. Deixei um envelope com dinheiro na mesa, meu primeiro salário da Sterling. "Por favor, aceitem isso para as despesas de vocês. Tenho que ir agora para conseguir voltar a tempo." Alex e eu caminhamos rapidamente para o carro. Os soluços de coração partido de Carol ecoavam na noite silenciosa. Uma vez lá dentro, enterrei meu rosto no volante e finalmente deixei as lágrimas virem.
Ponha para fora, disse Alex, colocando uma mão gentil no meu ombro. Você fez tudo o que podia. Chorei até não ter mais lágrimas pelo fim de um casamento de 10 anos, por 2 idosos inocentes e pela minha própria ingenuidade perdida. Quando a primeira luz do amanhecer surgiu no horizonte, enxuguei meus olhos e liguei o carro. Vamos para casa, Alex. Temos um encontro com a polícia. A Melanie não vai escapar. Às 8 da manhã de segunda-feira, a sede da Sterling Logistics estava cercada por carros da polícia e vans de reportagem. A história do escândalo de lavagem de dinheiro de $1 bilhão havia vazado, em parte, é claro, graças a uma dica estratégica da equipe de relações públicas de Alex. Alex e eu assistíamos de seu escritório, monitorando a cena pelas câmeras de segurança. As provas foram entregues às autoridades? Alex perguntou ao seu consultor jurídico-chefe pelo telefone. Entregues às 6 da manhã de hoje, senhor. O chefe da divisão de crimes econômicos analisou pessoalmente e assinou um mandado de emergência para a prisão da senhorita Melanie Vance. Ótimo. E Kevin Miller, ele está sendo transferido do hospital para um centro de detenção. Enquanto falávamos, olhei pela janela para as nuvens de tempestade se acumulando sobre a cidade. A tempestade jurídica finalmente havia desabado. Enquanto isso, na mansão de Melanie, em um condomínio fechado, o caos imperava. Após uma noite insone, Melanie enfiava freneticamente joias, relógios e dinheiro em uma mala grande. Ela sentia o cerco se fechando. Incapaz de movimentar seu dinheiro pelo banco, ela recorria ao seu plano de fuga. Escapar por terra para o Canadá, depois voar para a Europa. Ela já havia pago $50 mil a um coiote para arranjar tudo. Depressa! Ela gritou com a empregada. Esqueça as bolsas Hermes. Pegue apenas os diamantes. A campainha tocou, aguda e insistente. Melanie sobressaltou-se, deixando cair um anel de diamante. Ela olhou para um monitor de segurança. Polícia. Dezenas de oficiais fortemente armados estavam em seu portão. Um oficial comandante com um megafone ordenava que ela abrisse o portão e cooperasse. Melanie Vance, temos um mandado de prisão contra a senhora. O rosto de Melanie empalideceu. Ela correu para a porta dos fundos, que levava a um cais privado no rio, onde uma lancha a esperava, mas ela havia calculado mal. Alex e eu tínhamos antecipado isso. Quando Melanie escancarou a porta dos fundos, ela congelou. Parados ali, bloqueando seu caminho, não estava seu barqueiro contratado, mas 2 agentes federais de semblante severo. Indo a algum lugar, Sr. Vance? Um deles perguntou secamente. Melanie tropeçou para trás, derrubando a mala. Dinheiro e joias se espalharam pelo pátio. Ela se virou para correr de volta para dentro, mas a equipe tática já havia invadido o portão da frente e tomava a casa. Encurralada, Melanie gritou em desespero. Sou inocente. Vocês não podem fazer isso. Isso é uma armação. Quero meu advogado. Um oficial leu friamente seus direitos e colocou as algemas em seus pulsos. A outrora poderosa rainha da logística, agora desgrenhada e derrotada, foi levada. Sua imagem, capturada por dezenas de lentes de telefoto, foi transmitida para todo o mundo em menos de 1 hora. As ações de qualquer empresa associada à família dela despencaram. Desliguei a televisão. Acabou. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia que era Brenda. Obrigada, senhora. Sterling, vi as notícias. Como prometido, desaparecerei desta cidade. Apaguei a mensagem. Brenda era apenas mais uma vítima da ganância e da fraqueza. Eu não tinha desejo de mais vingança. Alex serviu 2 taças de vinho e me entregou uma. A justiça. Toquei minha taça na dele, mas não senti a euforia que esperava. Essa vitória tinha o gosto das lágrimas de Carol e o amargor da traição. Olhei para Alex, o homem que esteve ao meu lado durante toda essa guerra. Ele me olhava de volta, seu olhar não mais frio e calculista, mas cheio de uma profunda compreensão. Estou cansada, disse suavemente. Descanse. Deixe os advogados cuidarem do resto. Você mereceu um dia de folga. Sorri e pela primeira vez senti uma leveza genuína. 1 mês depois, no centro de detenção, tive permissão para visitar Kevin e finalizar alguns documentos legais sobre os bens. Ele estava esquelético, a cabeça raspada, nadando em um macacão de prisioneiro enorme. Ele não conseguia me encarar. Como você está? Perguntei. Uma questão que era tanto uma formalidade quanto uma ironia. Mal estou vivo, ele resmungou.
Só aqui dentro entendo o preço do que fiz. Sonho com meus pais, com você todas as noites. Seus pais estão bem. Tenho enviado dinheiro para eles todo mês. Eles acham que você está em uma longa viagem de negócios no exterior. Não tive coragem de contar a verdade. A cabeça de Kevin se ergueu bruscamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você ainda está cuidando deles depois de tudo que fiz com você? Estou fazendo isso pela minha própria consciência, não por você, disse secamente. Eles são boas pessoas. Não merecem isso. Empurrei um documento pela fenda na divisória de vidro. Este é um acordo civil, Assane. Usarei os bens que você transferiu para mim para pagar suas dívidas fiscais e multas. Será considerado um fator atenuante. Sua sentença pode ser reduzida de 15 anos para talvez 7 ou 8. Kevin pegou a caneta, as mãos trêmulas. Ele olhou para mim. Por quê? Por que você está me ajudando? Você deveria me odiar. Eu odeio você, disse, olhando-o diretamente nos olhos com cada fibra do meu ser. Mas não quero ficar com esse dinheiro sujo. Quero apagar cada vestígio seu da minha vida para poder recomeçar do zero. Considere isso o último pingo de decência que posso oferecer ao homem que um dia chamei de marido. Kevin enterrou a cabeça nos braços e chorou como uma criança. Ele assinou o papel com a assinatura borrada pelas lágrimas. Ao sair da sala de visitas, encontrei o advogado de Melanie. Ele balançou a cabeça cansado ao me ver. Como ela está? Perguntei. Um caco. Ela ainda se recusa a confessar. Só grita que vai processar você e o Sr. Sterling. Mas as provas no livro caixa e o depoimento de Kevin são irrefutáveis. Ela enfrenta prisão perpétua por ser a mentora de todo o esquema. Todos os bens dela estão congelados. Ninguém pode salvá-la agora. Assenti e me afastei. Melanie e Kevin, os dois que haviam conspirado para me destruir, agora estavam se estraçalhando na prisão. A aliança profana deles havia desmoronado. Ao sair do centro de detenção, fui recebida por um sol radiante. Alex estava encostado no carro me esperando. Na mão dele havia um bubble tea, meu prazer culposo favorito, algo que eu havia mencionado casualmente uma única vez. Tudo pronto? Ele perguntou, me entregando a bebida. Tudo pronto. Um peso foi tirado das costas. Então vamos para casa. Há uma reunião importante de acionistas esta tarde. A CFO não pode faltar. Tomei um longo gole do chá gelado e doce, o sabor lavando a amargura do passado. Sim, vamos para casa, querido. Foi a primeira vez que o chamei assim sem parecer parte de uma encenação. Talvez depois da tempestade o céu realmente clareie. E depois que tudo está quebrado, a gente aprende a valorizar o que tem. O julgamento terminou 6 meses depois. Foi um circo midiático. Sentei-me na galeria ao lado de Alex. No banco dos réus, Melanie e Kevin ficaram distantes um do outro, recusando-se a trocar olhares. Melanie parecia abatida e velha, o cabelo marcado por fios grisalhos. Ela negou tudo, culpando todos, menos a si mesma. Kevin, em contraste, confessou tudo, pediu desculpas e aceitou seu destino. O veredicto saiu. Melanie: prisão perpétua por desvio e lavagem de dinheiro com confisco de todos os bens. Kevin: 8 anos por sonegação fiscal e conspiração, com pena reduzida devido à cooperação e restituição. Quando o juiz leu a sentença, Melanie desabou, chorando copiosamente. Kevin apenas baixou a cabeça. Ele olhou para mim uma última vez, com os olhos cheios de arrependimento e uma estranha gratidão. Fiz um leve aceno com a cabeça, um adeus final ao nosso passado. Enquanto saíamos do tribunal, cercados por câmeras e flashes, Alex segurou minha mão. Acabou de verdade, disse ele. Sim, aqui se faz, aqui se paga, respondi. Saímos para a luz do sol ofuscante. A missão estava cumprida. Os traidores haviam sido punidos, mas em vez de euforia, senti um vasto vazio oco. Olhei para Alex. Ele tinha sido minha rocha durante tudo isso, mas agora que nosso inimigo comum se fora, que motivo tínhamos para continuar juntos? Quero ir para casa descansar, disse baixinho. Claro, eu te levo. O trajeto de carro foi silencioso. Minha mente já estava a mil. Era hora de executar a cláusula final do nosso contrato. Uma semana após o julgamento, passei a manhã no escritório dando os toques finais nos meus documentos de transferência. Tudo estava em perfeita ordem. Ao meio-dia, abri a gaveta da mesa e tirei um envelope branco. Dentro estava a petição de divórcio consensual já assinada por mim. Respirei fundo. Esse era o nosso acordo. Esse casamento era um arranjo comercial.
Agora que o negócio estava concluído, eu não tinha motivos para continuar prendendo Alex. Ele merecia uma esposa que o procurasse por amor, não por vingança. Caminhei até o escritório dele. Ele estava em uma videochamada com parceiros internacionais. Ele fez sinal para que eu esperasse. Sentei-me no sofá familiar, observando-o. O foco, a decisão, a inteligência aguçada, tudo aquilo havia se tornado tão caro para mim. Percebi o quanto sentiria falta dele. Quando a chamada terminou, ele veio até mim sorrindo. E aí? Minha CFO encontrou outro fraudador? Não retribuí o sorriso. Coloquei o envelope branco na mesa de centro. Não, estou aqui para rescindir nosso contrato. O sorriso desapareceu do rosto dele. Ele olhou para o envelope e depois para mim, seus olhos escurecendo. O que é isso? Os papéis do divórcio, disse eu com a voz firme. Nós tínhamos um acordo. Quando o trabalho estivesse feito, eu lhe daria sua liberdade. Melanie está na prisão. A empresa está estável. Minha missão está completa. Alex pegou o envelope, mas não o abriu. Apenas o virou várias vezes nas mãos. Você quer mesmo ir embora? Sim, já tomei o suficiente de você. Tenho o bastante agora para viver confortavelmente. Quero me reencontrar. Se reencontrar? Alex zombou levemente. Ou fugir? Não estou fugindo. Estou honrando nosso acordo. Você é um homem de negócios, Alex. Você, mais do que ninguém, entende a importância de um contrato. Levantei-me, incapaz de encarar seu olhar por mais tempo. Já empacotei minhas coisas na cobertura. Obrigada por tudo. Adeus. Virei as costas e fui embora, cada passo parecendo pesar como chumbo. Esperei que ele dissesse algo, que me pedisse para ficar, mas tudo o que ouvi foi um silêncio ensurdecedor. Fechei a porta atrás de mim e as lágrimas começaram a cair. Mudei-me de volta para um pequeno apartamento que eu havia comprado com meu próprio dinheiro. Durante 3 dias tentei retomar uma vida normal, yoga, compras, ver amigos, mas minha mente estava um caco. Eu continuava checando meu celular. Nada. Alex nunca ligou. No 4º dia, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e meu coração disparou até a garganta. Era Alex. Abri a porta. Ele parecia cansado, mas impecável como sempre em seu terno. Ele passou direto por mim e entrou no apartamento. O que você está fazendo aqui? Perguntei tentando parecer forte. Você assinou os papéis? Ele não respondeu. Ele tirou a petição de divórcio do bolso do paletó bem na minha frente. Ele a rasgou ao meio, depois em 4 pedaços e amassou os restos em seu punho. O que você está fazendo? Perguntei sem ar. Cancelando a rescisão, ele disse secamente. Como o presidente não aprova este pedido de demissão? Isso é ridículo. Isso é o nosso casamento, não a empresa. Ele se aproximou, me encurralando contra a parede, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando dele. Para mim, eles são a mesma coisa. Escute-me, Ava. Meus ativos valem centenas de milhões. Minha contabilidade é um pesadelo. Tenho milhares de funcionários. Não consigo gerenciar isso sozinho. Você é a única pessoa que conhece cada canto desta empresa. A única pessoa em quem confio implicitamente. Você vai mesmo abandonar o barco agora e me deixar lidar com essa bagunça? Você pode contratar outro diretor financeiro, sussurrei. Posso contratar um diretor financeiro, mas não posso contratar uma esposa, disse ele com os olhos queimando nos meus. Não preciso de um troféu para exibir em minha casa. Preciso de uma parceira. Alguém forte o suficiente para ficar ao meu lado. Inteligente o suficiente para me desafiar e implacável o suficiente para proteger esta família comigo. Essa pessoa é você. Mas começamos com um contrato. Os contratos mais bem-sucedidos, ele me interrompeu, são aqueles que ambas as partes querem renovar para a vida toda. Quero renovar este contrato de casamento com você, Ava. Prazo indeterminado, participação nos lucros 50/50. Eu assumo todo o risco. Você assina? Foi a proposta mais brutalmente pragmática, voraz e totalmente romântica que já ouvi. Não foi floreada, mas me comoveu mais do que qualquer palavra doce jamais poderia. Ele não estava dizendo que me amava. Ele estava dizendo que eu era insubstituível. Olhei para o papel picado no chão, depois voltei a olhar para ele. Você é um homem esperto, conseguindo uma diretora financeira e uma esposa sem taxas de recrutamento. Ele sorriu, um sorriso raro e brilhante. Sou um investidor. Nunca deixo o melhor negócio da minha vida escapar. Ele se inclinou e beijou minha testa. Volte para casa, Ava. A cobertura fica fria sem você. Não consigo dormir. Mudei-me de volta para a cobertura à beira do rio,
Desta vez não era uma hóspede ou uma atriz. Eu era a dona da casa e era a parceira de Alex. Nossa vida não era um filme de romance. Éramos dois viciados em trabalho. Nossos jantares eram frequentemente preenchidos com debates acalorados sobre estratégia de negócios. Mas sob o pragmatismo havia um vínculo inquebrável. Certa noite estávamos sentados na varanda com vista para o rio. Encostei minha cabeça em seu ombro, sentindo uma paz profunda. Sabe, disse suavemente, eu costumava pensar que felicidade significava sacrificar tudo por um marido. Agora sei que a verdadeira felicidade é ser você mesma, ser respeitada e conquistar novos patamares com a pessoa que ama. Alex apertou meu ombro. Você me ensinou que uma mulher pode ser a guerreira mais brilhante. Obrigado por entrar naquele café. Obrigado por concordar com meu contrato maluco. E obrigada, Ri, por não assinar meus papéis de divórcio. Nunca, disse ele, beijando meu cabelo. Sou um tubarão. Depois que mordo, nunca mais largo. O celular dele vibrou. Ele olhou e sorriu. O relatório trimestral chegou. Os lucros subiram 30%. Tudo graças à minha esposa. Então qual é o meu bônus? Perguntei brincando. Você me ganha pelo resto da minha vida. Isso é suficiente? Ri com o coração cheio. O passado doloroso era uma memória distante. Kevin e Melanie estavam pagando suas dívidas com a sociedade e eu segurava a minha própria felicidade. Uma felicidade real e tangível, construída não sobre o sacrifício, mas sobre o intelecto, a força e um amor maduro e formidável. O contrato de casamento nascido da vingança havia se tornado um compromisso para a vida toda. A narrativa de Ava revela uma verdade brutal sobre a condição humana. A confiança cega é, muitas vezes, o prelúdio da ruína. Contudo, a lição fundamental não reside na traição sofrida, mas na resiliência gélida que emerge dela. Aprendemos que o coração partido pode ser o alicerce mais sólido para construir um império. Ao transformar a dor em estratégia e o vitimismo em aliança pragmática, a protagonista nos mostra que a justiça não cai do céu. Ela é forjada pelas mãos de quem ousa levantar-se das cinzas. A dignidade, uma vez roubada, não se pede de volta, reconquista-se com cálculo, coragem e uma assinatura firme.